falar um pouco dessa passagem que o salmista, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que eu aprendo aqui é que uma coisa é pedir a Deus e outra coisa é buscar com Deus. Muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus. Muitas das vezes nós não concluímos aquilo que está o desejo do nosso coração. É porque às vezes nós misturamos as coisas. A gente acha que pedir e buscar é a mesma coisa. Mas na verdade, quando nós olhamos pela palavra, nós vamos ver o salmista dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Por que a palavra de Deus ela disse que quando pedimos e não recebemos é porque pedimos mal? E quando olhamos pela palavra de Deus, ela então nos mostra que é muito mais fácil pedir. Pedir é muito fácil. Se eu sentar nesse banco, eu posso pedir. Se eu sentar aí, eu posso estar sentado pedindo. Se eu descer aquela escada e for trabalhar amanhã, lá no meu trabalho, eu vou pedir. Se eu chegar na minha casa, deitar na minha cama, e mesmo eu deitado, eu também vou pedir. Pedir é muito fácil. É tão fácil pedir que talvez a criança daquela ali, a primeira coisa que ela aprende quando está começando a falar é pedir. Me dá, dá, né? Então é fácil pedir. E o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor. Porém, quando ele diz uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, ele também está mostrando para nós: pedir é fácil, agora buscar é mais difícil. Por que é difícil buscar? Porque muitas das vezes a busca ela requer de nós algum sacrifício. A busca ela requer de nós alguns esforços. E às vezes, muitas das vezes, nós estamos pedindo a Deus uma bênção, e Deus então fala: vem buscar meu filho, vem buscar minha filha. Mas para buscar, talvez você vai ter que humilhar mais. Para buscar, você vai ter que jejuar mais. Para buscar, você vai ter que humilhar mais. Para buscar, você vai ter que descer mais. E às vezes isso aí nós não queremos. Nós queremos pedir, mas às vezes não queremos buscar, porque às vezes, muitas das vezes, essa busca ela requer de nós algumas mudanças. E não é fácil nós abrir mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nós estamos acostumados. E às vezes a busca é esta. Veja bem, se eu chegar aqui agora e falar para o pastor: pastor, meu carro furou o pneu ali e eu tenho que ir embora. O pastor às vezes vai falar comigo assim: não, pastor Geraldo, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu tenho um pneu novo lá em casa, ou em determinado lugar, é só você ir lá buscar.
A primeira coisa que eu vou pensar, mas da onde esse pneu, pastor? Foi fácil pedir. Foi fácil o pastor me conceder. Mas a vez vai falar assim, só que esse pneu, ele está lá na Mata da Serra. Está chovendo, não tem carro para ir lá buscar. Você vai ter que atravessar a baixada, descer o morro, subir, passar por Buscador e buscar esse pneu nas costas. Provavelmente, você já sabe qual é a resposta que talvez eu vou falar com o pastor. Ô pastor, eu agradeço, mas eu vou deixar. Porque eu vou ver a dificuldade. Foi fácil pedir? Foi. Foi fácil eu conseguir com o pastor? Foi. Mas para poder buscar, aí já é difícil. Então o salmista ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então o que aprendemos, irmãos, é que precisamos estar pronto para pedir, mas também estar preparado para buscar, ainda que nos traz alguns sacrifícios. E às vezes, quanto mais difícil for, maior é a bênção. E às vezes, muitas das vezes, nós perdemos as nossas bênçãos, porque somos especialistas para pedir a Deus, mas somos tão fracos para poder buscar. Não é que Deus não está nos atendendo, não é que Deus não tem a bênção para poder me conceder. É o contrário, é eu que vou ter dificuldade para poder buscar. Tem coisas, irmãos, que nessa vida que não depende de Deus. Tem coisa que não depende mais de Jesus. Tem coisa que não depende do seu pastor. Mas tem coisa que depende de você. Tem coisa que vai depender de mim. O grande problema é que às vezes, muitas das vezes, o ser humano, ele acha que Deus, ele tem que fazer tudo. E nós às vezes não precisamos fazer nada. A palavra de Deus diz, quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. O que nós aprendemos aqui é que Deus, ele passa para nós uma incumbência fácil. Ele passa para nós uma missão fácil. Mas muitas das vezes nós, por não entender qual é a boa e agradável vontade de Deus, nós complica. Outro dia eu disse para os irmãos que Deus, ele não está exigindo de mim de ter que converter ninguém. Eu estava ministrando lá na igreja do meu irmão, pastor Divino. Alguns irmãos devem que conhecem. E eu estava ali falando com os irmãos, e eles chocaram na hora que eu disse: olha, Deus, ele não está interessado que você converta ninguém. Então o irmão disse: mas por quê, pastor? Porque a função de converter alguém não é minha. A função de converter alguém não é nossa.
A Bíblia diz que Deus, Ele nos chamou para uma coisa: pregar. A Bíblia diz que Ele chamou nós e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Se você olhar no livro de Jonas, Deus chamou Jonas para pregar. Se você olhar no livro de Ezequiel, Deus chamou Ezequiel para pregar. Se você olhar nas cartas paulinas, você vai ver que Deus chama Paulo para pregar. Se você olhar lá na história de Noé, Deus chamou Noé para pregar. Ele não chamou nenhum desses homens para converter ninguém. Por quê? Porque a missão de pregar é minha, é sua, é nossa. Mas a missão de convencer é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo é que tem essa incumbência de convencer. Porém, irmãos, existe uma diferença de convencer e converter. A função de pregar é minha, é sua, é nossa. A função de convencer o pecador é o Espírito Santo. Mas a função de converter é do pecador. A função de converter não é de Jesus, não é do Espírito Santo, não é minha. A função de converter é do pecador. Agora a função de convencer é o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, como é que é isso aí? Se convencer não é a mesma coisa que converter, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence. Agora pode muito bem, pastor, a pessoa está convencida, mas não está convertida. A pessoa pode estar convencida, mas não quer converter. E é por isso que Deus diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, se não crer, será condenado. Ah, pastor, então por que a pessoa está convencida? Quando a palavra de Deus diz que o Senhor não manifestará enquanto o Evangelho não for pregado aos 4 cantos da terra, às vezes nós pensamos assim: então vai demorar. Vai demorar muito, porque tem muita gente ainda precisando ser salvo. Ele não é salvo, é porque ele que não quer. Ele não é salvo, não é porque Deus não quer. Não é porque o pastor da igreja não quer. Não é porque os crentes não querem. Ele não é salvo porque ele é que não quer ser salvo. Porque ele está convencido do pecado. Ah, pastor, você prova? Prova. Se eu fazer sair ali agora, com essa taça na mão e bebendo água, ninguém vai falar nada. Ah, o pastor está bebendo um copo d'água. Mas se eu trocar esse copo d'água por uma latinha de cerveja e sair aqui com paletó, gravata, uma Bíblia na mão e uma latinha de cerveja na outra bebendo, pode ter certeza que aquelas pessoas que não são crentes, nunca aceitou Jesus, mas que te conhece,
vai chegar até mim e falar assim: pai pastor, você está bebendo cerveja? Você não pode beber cerveja não, você não é crente? Por que ele fala que não pode estar bebendo? Porque ele está convencido que beber cerveja é pecado. Ele está convencido que aquilo ali não pode. Porém, ele não muda de vida, é porque ele não quer. Ele faz parte daquele povo que Deus, quando chamou Ezequiel, ele disse para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te e põe de pé, e eu falarei contigo. Eu te envio a uma nação rebelde, um povo duro e obstinado de coração. Eles não vão te ouvir porque é casa rebelde. Mas o importante é que você vai e prega a minha palavra, porque eles hão de saber que no meio deles teve um profeta. Então Deus estava dizendo: eles não estão convencidos dos seus pecados, mas eles não vão converter, é porque eles é rebelde. Mas eles sabem que não pode. Então, se você sair hoje do bairro, Serra Dourada 1, Serra Dourada 2, Serra Dourada 3, é quase impossível você encontrar alguém que não sabe que não pode matar, que não pode roubar, que não pode beber bebida alcoólica, que não pode fazer mal. Ele está convencido, porém não está convertido, porque eles que têm que converter. Ah, mas é Deus? Não. Se fosse Deus que tivesse de converter o homem, ele não tinha falado essa palavra aqui: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será salvo também. Ele disse: olha, quem crê e for batizado será salvo. Agora, se não crê, vai ser condenado. Então, irmão, a incumbência de converter, reconhecer o seu estado pecaminoso, sou eu, é você, é nós. Tem muitos que às vezes dizem assim: ah, mas eu estou esperando Jesus fazer uma obra na vida do meu filho. E eu estou esperando Jesus fazer uma obra na vida do meu esposo. Ah, Jesus vai fazer uma obra na vida da minha esposa. Cuidado com isso. Porque a obra maior que Jesus podia fazer é derramar o teu sangue na cruz do Calvário. A obra maior que Jesus podia fazer é aceitar sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. A obra maior que Jesus podia fazer é ser pregado no madeiro. A obra maior que Jesus podia fazer é entregar a tua vida por mim, por você e por nós. Mas eu estou esperando Jesus fazer assim: essa obra, Jesus, para mim não vale nada não. Você vai fazer uma obra maior ainda. Tem que ser uma obra maior, porque só o seu sofrimento não vale. O meu filho converter, a minha esposa converter, o meu marido não converter. Eu tenho filhas e filhos que não estão na presença de Deus. E a minha palavra para eles é essa: olha, arrependei-vos, sai do estado pecaminoso, aceita Jesus, porque se Jesus voltar e você desse jeito, você vai para o inferno. Eu não vou alimentar eles que Jesus vai fazer obra na vida deles, porque se Jesus fazer obra na vida deles, vai ter que fazer na vida do João, do Manel, do Tião. Eu tenho que acreditar que a maior obra foi o que Jesus passou, a ponto de dar a sua vida. Esta é a maior obra.
Porque você vai fazer a obra na vida do meu filho, vai ter que fazer também na vida do filho do Pedro, Manel, do João. Por quê? Meu filho é melhor do que eles? Não é. Deus é injusto? Não é. A Bíblia diz que ele morreu para todos. Todos foram dados direito. Agora, se a pessoa não quer, o problema não é de Jesus. Se a pessoa não quer, o problema não é meu, que preguei para ele. O problema não é seu, que você pregou para ele. O problema é dele, que ouviu, foi convencido do pecado, que sabe o que é pecado, mas não quer converter. E às vezes, irmãos, a gente passa a vida toda alimentando essas pessoas, e eles ficam assim: papai está orando para mim, eu sei que na hora certa eu vou ser salvo. A mamãe está orando para mim todo dia, na hora certa eu vou ser salvo. Ela falou que Jesus vai fazer a obra da minha vida. O pastor falou que Jesus vai fazer a obra da minha vida. Então para que esquentar a cabeça? Não é melhor falar com ele: ó, Jesus já fez a obra. Jesus já fez a parte dele. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Não espera a obra maior do que essa, não, porque senão vou estar desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o Senhor disse: olha, vai, prega. Ele não falou vai lá e salva, não. Ele não falou vai lá e converta aquela pessoa, não. Ele disse: você só vai lá e prega. Se ele crer e for batizado, ele vai ser salvo. Porém, se não crer, ele vai ser condenado. Simples assim. Ele vai ser condenado. Então é hora, irmãos, é tempo de nós começar a mudar o discurso e começar a mostrar para o pecador a real situação. Mostrar para o pecador que a razão dele não estar sendo salvo não é de Jesus, não é do crente que foi lá e evangelizou. A razão é ele que tem que converter. Mas ele faz parte daquele povo que Deus diz para Ezequiel: ele não vai converter Ezequiel. Sabe por quê? Eles é rebelde, é duro, obstinado de coração, são homens de semblante duro. Mas não tenha medo, não. Vai lá e prega a minha palavra. O importante é pregar. E às vezes, muitas das vezes, nós desanimamos de pregar a palavra. A vez do pastor disse: meu irmão, vamos evangelizar. Meu irmão, vamos trabalhar para Jesus. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu não entendo. Eu prego, a pessoa não ouve. Eu convido a pessoa para vir para a igreja, a pessoa não quer vir para a igreja. Eu convido a pessoa para aceitar Jesus, a pessoa não quer aceitar, pastor. Aí eu estou desanimado. Desanima não. Deus não chamou você para desanimar, não. E se a pessoa aceitou, deixou de aceitar, problema dele. Não é problema de Deus, não é problema do Espírito Santo, não é problema seu. Não é problema do pastor, não. Problema dele. Porque ele está convencido do pecado. Ele sabe que é preciso aceitar. Se não quer, a Bíblia diz, vai ser condenado. Agora nós temos que fazer o quê? Pregar. Está difícil? Prega. Está aceitando Jesus? Prega. Não quer aceitar não? Prega. Porque Deus nos chamou para isso. Ele disse: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar, ou seja, para pregar. Então a sua missão, a minha missão, a nossa missão é pregar. A missão do Espírito Santo é convencer. E a função
de aceitar a Jesus e converter é do pecador. Então não deixa de pregar a palavra de Deus, porque a pessoa não quer ouvir. Não deixe de pregar a palavra de Deus, porque a pessoa não quer aceitar. Não deixa de pregar a palavra de Deus, porque a pessoa não gosta de você. Não. Pregue a tempo e fora de tempo. O importante é que a palavra seja pregada. Porque com certeza, quando você prega, automaticamente o Espírito Santo vai e convence. Não aceitou? Porque é duro de coração. Mas ele está convencido do seu pecado. Ele está convencido do seu erro. Porque se você praticar qualquer coisa como cristão perto dele, ele mesmo vai falar com você. Ah, isso não pode. Você não é crente? Você não pode fazer isso não. Então quer dizer, ele não está convencido do pecado. Ele está convencido do pecado. Ele está convencido do juízo. Ele está convencido da justiça de Deus. Porém, é duro de coração. Então a mensagem que eu deixo nesta noite é essa. Não deixe de pregar. Não perca a oportunidade. Surgiu a oportunidade, prega. Porque com certeza, o Espírito Santo, você vai pregando, o Espírito Santo vai convencendo. Você vai anunciando, o Espírito Santo vai convencendo. E agora cabe àquela pessoa que ouviu a converter. Mas se não converter, o problema não é seu, o problema não é meu, o problema não é de Deus, o problema não é de Jesus. E às vezes até para dizer uma coisa, o problema às vezes não é nem do diabo. Nós não costumamos falar que tudo é o diabo. O problema é da pessoa. Nós costumamos dizer que tudo é o diabo, mas nem às vezes o problema nem é do diabo. Porque senão Deus falava assim, ó, eu vou te salvar você e vou condenar só o diabo. Porque a culpa é do diabo. Mas Deus falou, se você ouviu, não aceitou, você, o diabo vai ser condenado. Mas você também vai ser condenado. Então quer dizer, ele também tem a parte de culpa. Então, irmãos, essa palavra que eu deixo nesta noite, como eu disse aos irmãos, talvez você esperava uma palavra de eloquência, mas dificilmente pastor é de pregar com eloquência. Pastor é mais de falar, a gente não aprende a pregar por aí com eloquência. Isso é mais para os jovens, dá com um pulmão melhor, mais força, tá? Nós já estamos mais cansados, então a gente tem mais aqui que falar. Mas receba essa palavra da parte de Deus. E pode ter certeza, pastor Geraldo, ele não veio aqui para entregar para você nenhum tipo de coisas que Deus não agrada.